Se você tem medo na hora de investir, nesse vídeo eu vou te apresentar as diferentes classes de ativos. Você vai saber como investir em ações, títulos, fundos imobiliários, criptomoedas e muito mais. Fica comigo até o final. Você sabe da importância de conhecer as melhores aplicações para que você possa começar da melhor forma, fazendo o seu dinheiro render com baixo risco. Fala pessoal, Juan Freitas aqui, criador do canal Investidor Rico. Agora vamos começar com esse questionamento. Você já teve dúvidas sobre qual o melhor ativo para se investir? Se sim, então fica nesse vídeo porque hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Já estamos indo para o final de 2023 e nada como você terminar esse ano evitando prejuízos financeiros, cuidando bem do seu patrimônio. Nesse caso, não custa lembrar de algo que já é debatido e falado entre os especialistas do mercado financeiro, que a poupança ela deixou de ser um investimento para quem quer estar gerando caixa. Por isso, é hora de você expandir os horizontes e traçar um novo planejamento. Se você deseja começar a investir em ativos rentáveis ainda esse ano, saiba que há boas oportunidades em diferentes áreas da nossa economia. Apesar das incertezas do cenário macroeconômico, é possível combinar estratégias interessantes para investir em renda fixa e renda variável. A verdade é que você precisa das informações certas para escolher os melhores ativos que irão compor a sua carteira de investimentos, considerando fatores como rentabilidade, risco, liquidez e também a facilidade de você compreender esse ativo. Vamos começar falando primeiramente sobre o título mais conhecido, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é o título mais tradicional e seguro da plataforma do Tesouro Direto, pois o fato dele acompanhar a taxa de juros da economia evita prejuízos decorrentes da oscilação da Selic. Aqui nesse título você vai emprestar o dinheiro para o governo, que por sua vez te promete a devolução do valor aplicado corrigido pela taxa Selic do período. Durante o ano de 2023, a taxa Selic está acima da inflação, com uma diferença cada vez maior. Ou seja, aquele investidor que investiu nesse título teve um retorno real positivo. Por isso, o Tesouro Selic ele é uma ótima opção para o investidor iniciante que quer alcançar um retorno interessante sem correr grandes riscos. Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA ele é um título atemporal, pois o seu rendimento ele sempre está acima da inflação. Ou seja, o investidor ele sempre vai ter um retorno real positivo. Nesse título também há uma operação de empréstimo ao governo que se torna devedor e promete devolver o valor investido corrigido pela inflação do período mais uma taxa. Entre 2020 e 2021, esse título ele performou muito bem, pois os índices de preço do país estavam batendo recordes. Apesar das expectativas não tão altas para a inflação nos anos subsequentes, esse título ele ainda é muito atraente por causa da sua proposta de entregar um retorno real positivo. CDBs. Os CDBs, ou certificados de depósitos bancários, consistem em uma operação de empréstimo em que uma instituição financeira ela é a devedora. Como no Brasil há grandes bancos com grandes capacidades de honrar seus compromissos e os CDBs são cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esses títulos eles são considerados bastante seguros. Outra característica é que existem títulos com alta liquidez, como são os CDBs com liquidez diária. Além disso, a maioria dos CDBs tem sua rentabilidade atrelada à variação do CDI. Portanto, em uma tendência de alta da Selic, esses títulos deverão apresentar rendimentos atrativos, LCI e LCA. As LCIs ou as LCAs, que são as letras do crédito imobiliário e as letras do crédito do agronegócio, respectivamente, são títulos de renda fixa que são emitidos por instituições financeiras para captar recursos para destinar a esses setores. Uma das principais vantagens desses títulos, além da cobertura do FGC,
é que eles são isentos do imposto de renda, o que afeta positivamente a rentabilidade líquida desse investimento. Esses títulos, eles costumam ter uma rentabilidade atrelada ao CDI, o que pode ser bastante proveitoso diante das perspectivas de elevação da taxa Selic. Fundos de investimento. Os fundos de investimento são uma espécie de condomínio onde vários investidores reúnem seus recursos para serem aplicados em conjunto no mercado financeiro. Nesse sentido, existem várias classes de fundos com diferentes estratégias, inclusive algumas que se beneficiam com a alta dos juros e com a recuperação da economia. Além disso, como os fundos possuem obrigatoriamente um gestor certificado, você sabe que terá seus recursos sendo gerenciados por um profissional competente. A gestão profissional acrescida da diversificação de baixo custo fazem com que essa seja uma excelente opção para o investidor iniciante que quer rentabilizar o seu capital. Agora já falamos sobre alguns tipos de investimento. Escreve aqui no comentário qual é o tipo de ativo que você já investe e há quanto tempo que você já está investindo. Continuando, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários ou os FIIs são uma categoria dos fundos de investimento, mas com o diferencial que esses recursos eles serão obrigatoriamente aplicados no setor imobiliário. Nesse sentido, existe uma correlação negativa entre os FIIs e a taxa de juros, pois quanto maior a Selic, maior é o custo de oportunidade de investir em fundos imobiliários. Por isso, um padrão na queda dos preços dos FIIs, eles podem ser observados em paralelo com a elevação da taxa básica de juros. Desse modo, considerando uma elevação da Selic, surgem ótimas oportunidades de adquirir esses ativos por preços atrativos. Ações. A ação é a menor parte do capital social de uma empresa, portanto, ao adquiri-la, você passa a ser sócio dessa companhia e assim você detém direito na participação dos lucros da empresa. Dentre os melhores investimentos para iniciantes hoje, as ações são os mais arriscados, pois a previsibilidade dos seus retornos é muito menor quando comparada com outros ativos. Entretanto, se você fizer uma análise bem feita e diversificar o seu patrimônio em uma boa quantidade de ativos, esse risco ele vai ser minimizado. Mas saiba que se você ainda não possui uma reserva de emergência, o recomendado é que construa seus ativos em renda fixa antes de aplicar em ações. Agora você já está pronto para saber qual o melhor investimento e como escolher esse investimento de acordo com seus objetivos de investimento. Quero te pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos futuros, com muitos vídeos repletos de insights financeiros. Também deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo qual é o seu maior aprendizado como investidor, porque é importante você estudar bastante os ativos que você vai investir para que você escolha aqueles que são de melhor qualidade. Isso porque os de melhor qualidade é o que vão garantir a conquista dos seus objetivos no menor prazo possível. E claro, correndo menos riscos. Encare os investimentos como o trabalho de uma vida, semelhante a uma maratona. Quanto antes você começar a correr, mais longe você vai chegar e mais cedo você vai alcançar a linha de chegada. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!